Equipe de investigação. Embora há alguma sobreposição entre Sniping e Shiguanjin. Mas não é um grande problema ter dois atiradores em uma equipe. Para não mencionar que suas habilidades e outros aspectos também são diferentes. Sempre olhei para John e com alguma crueldade. O próprio John, e não sabia quando ofendeu Uji. Mas ele não gostava de causar problemas. Ele simplesmente fechou os olhos. Capitão Bin, você está bem? Zhongli veio e cumprimentou Yan Jun-woo com um olhar preocupado. Yan Jun-woo afrouxou o lenço e John. Ele viu o sangue vermelho, escuro, dentro. Ele não pôde deixar de se sentir emocionado. Yin Chang-woo estava realmente gravemente doente. Parecia que ele tinha usado sua habilidade novamente, na última operação de decapitação, que fez com que sua condição piorasse. John se sentiu um pouco arrependido. Yin Zhen-woo deixou uma boa impressão nele. Ele era um líder calmo e sábio, extremamente poderoso. Se não fosse por sua ajuda desta vez, Shanghai City basicamente não teria chance de resolver a crise zumbi. Por conta própria, Yin Chan-woo disse levemente: como sempre, não vou viver por alguns dias. Embora ele estivesse falando sobre sua própria vida e morte, sua expressão não flutuou em nada, como se ele já tivesse visto através da vida e da morte. Woody disse com um olhar preocupado em seu rosto: patrão, não diga isso. Vamos voltar para Blizzard City rapidamente? Se você voltar para o tratamento, seus ferimentos vão parar de piorar. Yan Chan-woo balançou a cabeça. Ele conhecia bem seu próprio corpo, embora a região usou vários meios para protegê-lo. Um mutante de nível Delta, endurecido pela batalha. Mutação em si era irreversível. Ele teve que suportar as consequências de usar suas habilidades. Yin Chang-woo disse a Dong: e faremos uma conclusão final. E confirmar que não há cadáver em Tianhai City. E então vamos voltar. Ele de repente sorriu e disse: que tal Shanghai City está agora em taters? Estou com medo. Será difícil lidar com qualquer natural ou desastres causados pelo homem no futuro. Você quer considerar voltar conosco? Não só você, mas também seus amigos. Todos ao redor de John e são uma elite. Se eles podem ir para a cidade da Blizzard, eles também podem encontrar um emprego. John sorriu fracamente. Ainda não tenho esse plano. Mas eu posso ir lá no futuro. Hugh bufou friamente. Você é tão exigente. Você realmente acha que quem quiser ir para Blizzard City pode ir? John e não discutiu com ele, mas apenas sorriu e disse: eu ainda tenho alguns amigos aqui e Shanghai City é minha cidade natal. Estou acostumado. Então, é difícil sair. Yan Shan o não forçou. Pense nisso com cuidado. Com sua habilidade, você deve ter um futuro brilhante. John, ele olhou para os outros. Woody parecia inquieto e sempre olhava para cima. E pessoas... Chongni não falou muito.
Ele disse a Yang Zhenwu para cuidar de si mesmo. E planeje sair. Ei, senhor Zhang, ouvi dizer que você é muito bom. Você quer lutar comigo? De repente ligou para Zhang Yi, olhando para ele com um tom provocativo. Vários membros da equipe de investigação olharam para ele. Alguns com expressões lúdicas e alguns com pensamentos profundos. Yang Zhenwu não disse nada. Ele apenas olhou para Zhang Yi, querendo ver como Zhang Yi responderia. Mas Zhang Yi não hesitou por um momento e levantou as mãos muito generosamente. Ele conhecia Wu, não iria parar esta competição sem sentido de sua... Então ele sorriu e disse para Wu, irmão, minhas habilidades são limitadas a atirar por trás e movendo suprimentos, mas você é a elite da Blizzard City. Não é um pouco de bullying para você começar uma briga comigo. Vou apenas admitir a derrota. Embora Jun e não soubesse onde a hostilidade de Woody, para ele veio de... Ele não lutaria uma luta sem sentido. Pessoas competitivas têm maior probabilidade de morrer. E Chongni sabia disso muito bem. É só que quando ele concorda em brigar com alguém, isso significa que ele quer matar a outra pessoa. Mas, obviamente, Zhang e não terá nenhum benefício matando Woody. Então, ele escolheu não lutar. Quem não esperava que John fosse tão covarde. E realmente levantou a bandeira branca diretamente. Ele apontou para John e com raiva. Você nem lutou, então como você pode simplesmente admitir a derrota? Você é o chefe de uma força em Tianhai City. Afinal, você não tem nenhum rosto. Shanji sorriu e acenou com a mão. Que chefe, somos apenas alguns amigos que se amontoam para se aquecer. E todo mundo me dá cara e diz uma palavra para mim de qualquer maneira. Eu tenho outras coisas para fazer. Então eu falo com você mais tarde. Depois disso, John, ele saiu de lá rapidamente, não dando a Woody a chance de responder. Woody ficou intrigado ao olhar para o motor. Chefe, esse cara é muito covarde. Você planeja deixá-lo se juntar a nós. Olhe para ele da cabeça aos pés. Onde ele se encaixa, Bailey Chongqing, atrás dele caiu na gargalhada. Yan Shou também sorriu. Ele olhou para Wu de forma significativa e disse: eu penso muito nele porque ele é diferente de você. Seria terrível. Se todos na equipe de investigação fossem como você. Depois de se despedir de Bian, Zhang Yi decidiu ir encontrar Xiao Honglen e pergunte sobre as informações que ele solicitou anteriormente. Antes que ela saia para sua base, então ele veio diretamente para o acampamento da Radiant Prosperity. Base procurando por Xiao Hongmian, quem ele encontra facilmente, sem qualquer dificuldade, acenando com a mão e dizendo adeus a alguém. Zhang e se aproximou dela por trás, e quando ele se aproximou, ele perguntou se Xiao Hongling tinha mais convidados. Ele precisava ter uma palavra com ela de braços cruzados. Gritou em casa e disse com um sorriso:
que ela acabou de terminar sua tarefa por enquanto. Então, ela teve algum tempo livre para conversar de qualquer maneira comigo sobre... Ela perguntou com um grande sorriso. Zhang ele olhou em volta e disse a ela: Vamos dar um passeio juntos. A expressão de Zhao Hali ficou um pouco surpresa. Ela olhou John Wei de cima a baixo e disse, com um olhar estranho: Você não deve ter falta de mulheres em sua família. Estou avisando que você não pensa em bater em mim, John. Ele não pôde deixar de rir nervosamente. Enquanto ele acena com a mão, você tá pensando demais. Eu só preciso da sua ajuda com algo. Mas há muitas pessoas aqui, então não é conveniente falar, ok, então mostre o caminho. Xiaolonglin e John saiu do centro do acampamento, como se estivessem vagarosamente dando um passeio nos campos nevados e ruínas. Vendo que não havia mais ninguém por perto, Xiaolonglin disse: Se você tem algo a dizer, você pode me dizer agora, certo? Chongni não perdeu tempo e perguntou diretamente: Você disse antes que você pode obter a informação de todos em Tianhai City. Sim. Xiaolonglin respondeu com um olhar curioso. Então, um segundo depois, ela questionou por que Chongni precisava disso. E mais importante, cujas informações ele queria verificar. Quase todos em Tianhai City estavam mortos. A pessoa que Zhongli queria verificar era mais provável neste acampamento da seita de adoração da neve. Qualquer maneira, Xiaolonglin estava muito curioso sobre o que Zhang Yi ia fazer. Zhang Yi, com um olhar severo, disse levemente: As duas bases principais, Emerald Waterside e Morning do... bem como a informação do líder da seita de adoração da neve. E seus deputados, ouvindo isso. Xiaolonglin e não pude deixar de perguntar se Zhong Yi ainda estava preocupado com eles. Zhong Yi apenas sorriu levemente e disse: Não é que eu esteja preocupado, mas sou sempre cauteloso e gosto de estar preparado. Esse tipo de princípio da mente para estar sempre preparado. Você sabe que isso fez Xiaolonglin e pergunte se Zhang Yi também gostaria de informações sobre si mesma também. Zhang Yi apenas sorriu e respondeu que, se ela estivesse disposta, seria ótimo. Você deseja... Deve Hongli e recusou sem nem pensar nisso. Como ela poderia deixar seus detalhes serem expostos na frente de Chongni? Shenji sorriu para ela, já esperando essa resposta. Que tal é possível? Deve Hongli e franziu a testa com dúvida em seus olhos. Ela não sabia qual era o verdadeiro propósito de Jiani. Para ser honesto, a informação que ela tinha em suas mãos não foi detalhado o suficiente para apresentar a vida de cada pessoa. Mas depois, quando o fim do mundo chegou, ela usou posição para coletar o máximo de informações possível sobre as figuras-chave de cada força. Portanto, suas estatísticas eram bastante abrangentes. Mas essas eram todas as informações antes do fim do mundo. E eles não eram muito úteis. Agora não foi um grande problema para dar essas informações a John e
não é impossível dar a você. Ela disse. Mas Shao Onglin levantou o canto da boca. O que você deseja trocar por essas informações? Ela não daria a John e de graça. John e sorriu fracamente. Que você quer? Energia alimentar ou armas? Eu não gosto dessas coisas. Shao Engle e acenou com a mão. Agora que tantas pessoas morreram, o problema da escassez de recursos na cidade de Tianhai é mais fácil de resolver. Ela não vai precisar dessas coisas por enquanto. Se eu te dar a informação, espero receber uma promessa de você. Uma promessa que... Promessa? Zhang Yi perguntou a Halle. An olhou para ele e disse com um sorriso. Se um dia estivermos em perigo, espero que você possa nos ajudar uma vez a sério. Será caseiro em seu fim do mundo. E você ainda acredita em promessas. Johnny se sentiu um pouco engraçado ao pensar nisso. Você acha que esse tipo de promessa é útil? Shao Onjin disse sério. Eu acho que é útil. Nós somos os únicos que restam em Tianhai City. Se quisermos continuar a sobreviver, devemos cooperar e manter uma certa ordem social. Caso contrário, em um ambiente completamente desordenado, ninguém pode viver de forma estável. Shenji pensou sobre isso e sentiu que essa condição era fácil de aceitar. Se Shao caseiro e precisasse de sua ajuda no futuro, ele seria muito útil se fosse fácil de resolver. Ele não se importa de agir imediatamente, mas se é algo que requer um ótimo preço. É difícil dizer, ok, eu posso te prometer. John E. assentiu. Para Shao Onglin, este é um negócio que com certeza ganhará dinheiro de qualquer maneira. Ela não precisa pagar. São apenas algumas informações no sistema. As informações estão no servidor da nossa base e eu enviarei para você depois que eu voltar. Shao Onglin disse. Então, quando você planeja voltar? Zhang? Ele perguntou. Shao Onglin respondeu quando ela se virou para sair. Coisas aqui foram tratadas em quase todas as maneiras possíveis. Devemos voltar e reconstruir nossa base. Vamos embora amanhã. Há mais uma coisa, embora, e foi para reorganizar nossas forças armadas. Ela respirou fundo. Esta batalha, nossas perdas foram realmente muito grandes. Como ela disse isso, ela olhou para John e que a seguiu. E você ainda não está saindo. Jean e sorriu levemente e disse. Estamos quase lá também. Há algumas coisas que ele queria observar pela última vez, antes de sair. E ele também quer falar com a equipe de investigação. Novamente, ele precisava confirmar que todo o cadáver, reis em Tianhai City, foram mortos antes. E só ele pode voltar para o abrigo com alguma paz de espírito. Caso, com a velocidade com que o rei cadáver se espalha. O vírus, contanto que um rei cadáver sobreviva. A terrível maré cadáver pode retornar em breve.
Jong se comportou como de costume. Quando ele voltou para o acampamento, naquela noite, na igreja da Catedral de São João, todos os líderes se reuniram antes Para de uma qualquer reunião. partida ocorrer. No dia seguinte, deve caseiro e expressar a todos sua intenção de sair. Hoje em dia, Shanghai City está em ruínas e nosso radiante base da prosperidade sofreu pesadas perdas. Muitas coisas têm que ser começadas do zero. Temos que voltar e construir rapidamente. Cada um expressou sua compreensão. Mas neste momento, você quer vir? Sim, de repente falou, todos. Depois dessa batalha, nossa cidade alta de Tian foi severamente danificada. Cada família sofreu pesadas perdas e há uma lacuna no poder de combate. Portanto, eu decidi contribuir com meu próprio pouco de força. Como ela disse isso, ela tirou várias pequenas caixas de madeira. Esta pequena caixa de madeira é familiar para todos. Todas as principais forças em toda a cidade de Tianhai obtiveram. O que está contido nele é a alma de gelo, separados pela própria Yuan, Conha. Para Yuan, vem assim. Não é uma tarefa fácil separar a alma de gelo. Porque a alma de gelo é a mais célula essencial de seu corpo e, embora ela produziu apenas centenas deles em sua vida, não era conveniente fazer isso regularmente. Porque toda vez que ela produz uma alma de gelo, seu corpo ficará fraco. Mas, desta vez, ela realmente deu para cada uma das 5 forças presentes, incluindo a equipe de investigação. Eles também receberam o que ela deu. A quantidade é limitada. Mas eu já tinha dado 2 almas oculares para cada família. Se você conhecer uma pessoa talentosa, dê para aquela pessoa que ela disse, mas se você não tem que tem potencial para ser um candidato-alvo, é melhor dar aos mutantes atuais, pode estimular o potencial do corpo humano e tornar o mutante mais forte. Quando Yuan Conha disse isso, seus olhos levemente varreram cada líder presente. No momento em que Yuan veio, ainda tirou as solas dos olhos. Um calafrio desceu pela espinha de Zhongli. Era como andar no vento e na neve no Ártico. Eu vejo campo. E de repente, sendo olhado por um urso polar. As dúvidas em sua mente também ficou cada vez mais forte. Se fosse realmente como ele pensava, a habilidade de Yuan Komi era o retorno da morte. Então, ela estava distribuindo Ais Soul para todos, o que significa que, em um futuro próximo, ela atacaria todo mundo, matá-los e em seguida obter o seu poder. Change não pôde deixar de pensar no que a piada aqui disse. Quando queria dar piada vem aqui, sim, e eu alma mostrar. Cura, recusou. Isso também mostra que usar uma alma de gelo é realmente decidido pelo destinatário, não a própria Yuan Conha. Shao Honglian esperando alto. Xin, Tian e os outros, todos mostraram surpresa em seus rostos. Eles são todos beneficiários do Ice Soul. Eles usaram
para criar o primeiro lote de mutantes, antes de assumir com sucesso. Eles estavam muito ansiosos por uma alma de gelo. Especialmente neste momento, eles precisam urgentemente melhorar rapidamente a eficácia de combate de suas forças. E eles não têm dúvidas sobre almas de gelo em suas mentes. Neste ponto, no início eles realizaram testes estritos. Esta substância não teve nenhum efeito negativo no corpo humano. Nem tinha capacidade de controlar a mente. Para que eles possam usá-lo com confiança será e mal podia esperar para colocar a alma de gelo em suas mãos. Ela exclamou surpresa. Meu Senhor, muito obrigado esperando alto. E Shin também apressadamente pegou sua própria alma de gelo em suas mãos. O rosto de Yan-chan não tinha expressão. Mas muito ele estava nesse tipo de coisa interessante. É sempre bom levá-lo de volta para a pesquisa. Ele veio para Shanghai City e teve uma tarefa adicional, que era observar o nível de habilidade de Yu Han-Kane. Se ela pode realmente ajudar as pessoas a despertar suas habilidades sem nenhum custo. Então ela se tornará uma mutante de nível superior do nível Epsilon. Claro que esse efeito será reduzido devido ao número de almas de gelo que ela pode produzir, mas também é de grande valor. E deve pertencer a um excelente mutante de nível Delta, com habilidades defeituosas como ele. Zheng Yi tinha um sorriso no rosto. E ele coletou a alma de gelo com a mesma expectativa que todos os outros. Devemos-lhe um favor desta vez. Se você precisar de alguma coisa no futuro, apenas nos avise. Shonni disse a Yuan Kang com um sorriso. Ouvir isso, Yuan Kang ficou encantado. Ela assentiu e respondeu. Talvez nos tornemos inteiros no futuro. É natural que coexistamos e apoiemos uns aos outros. John, ele estava secretamente alerta, mas por fora ele estava calmo e composto. Todos agradeceram a Konya por sua generosidade. E deixou a igreja. Não houve conversa naquela noite. Com essas duas Isus John e recebeu. Ele agora tem um total de 3 almas de gelo em suas mãos. Se analisado, de acordo com a habilidade do retorno da morte de Yuan Konya, eles podem criar 3 mutantes. Mas contanto que o anfitrião não morra, a habilidade não retornará para você no conhaque. Além disso, eles próprios não devem ter efeitos negativos. Este ponto foi confirmado por vários meios. Pelas 4 principais forças no passado. Suas capacidades técnicas são mais fortes do que Zonges. Então não há necessidade de John e para confirmá-lo novamente. John, e secretamente, sabia que o objetivo de Yuan Konya era deixar os líderes das principais forças, ou mutantes poderosos usam suas almas de gelo. Mas eu não posso usá-lo, não importa o que. No entanto, pode ser usado por Shokir, Yang Xinxin e Luke Karen no futuro. Desta forma, 3 mutantes podem ser criados. No entanto, seu potencial determinará o limite superior de suas habilidades. Que é difícil dizer quanto a Shao Honglian.
Xin Tian e os outros. Zhang ele desistiu da ideia de lembrá-los. Depois de um breve pensamento, ele não podia confiar totalmente nessas pessoas ainda. Se ele os lembrasse de suas suspeitas, ele pode se expor a você em Cannes com antecedência. Se eles estiverem dispostos a usá-lo, então deixe-os fazer isso de qualquer maneira, contanto que eles não morram. Não haverá outros problemas no momento. Cedo na manhã seguinte, as pessoas da Radiant Prosperity Base fazem as malas e prepare-se para voltar primeiro. Suas forças móveis são mais convenientes, para que eles possam voltar rapidamente. Quanto à base de luto, há muitos feridos no acampamento. Então, eles têm que descansar por mais alguns dias. Embora Xin Tian e seus homens têm a menor taxa de baixas. Eles basicamente lutaram corpo a corpo durante a guerra, que consome muita vitalidade. Então eles também planejam descansar antes de partir. Desta forma, apenas Shao Han Liang e seus homens deixaram o acampamento da seita de adoração da neve. John e naturalmente veio se despedir. Agora que todos experimentaram a vida e a batalha da morte juntos, seu relacionamento era mais harmonioso do que antes. E houve um sentimento de simpatia. Chongni seguiu atrás de Shao Ongli até que ela estava prestes a embarcar em seu comboio. Quando você voltar, não se esqueça do que combinamos. Ouvindo isso, Shao, You e riu, em silêncio. Então, ela realmente tomou a iniciativa e deu um abraço de urso em Zhongli. Não se preocupe, enviarei para você assim que voltar. Depois de tudo, eu realmente espero obter sua ajuda no futuro. Com tal abraço, John, e poderia realmente, e quero dizer realmente, sentir sua figura completa. John e a abraçou de volta e deu tapinhas nas costas dela. E temos um acordo quando os dois estavam se abraçando. Eles de repente ouviram uma briga feroz, não muito longe. Né? O que está acontecendo? Dois estavam um pouco curiosos. Já era hora para o povo da base da prosperidade radiante partir, e muitos outros ainda estavam descansando após a batalha. Que poderia ser tão ignorante para causar tal comoção? Muitas pessoas ao redor também estavam atraídas pelos gritos repentinos. A fonte dos gritos eram ninguém menos que Li Kael e sua namoradinha. Processar, beber e a julgar pela atmosfera no local. Ela já era uma ex-namorada. Também, ao lado dela, ficou um alto heróico oficial da base da prosperidade radiante. Então, o bebê olhou para Li matar calmamente. Lelê, pare com isso. Eu encontrei um lar melhor. Espero que você possa entender que não somos mais adequados. Os olhos de Li Ka-hel estavam cheios de confusão e medo. Com sua situação atual, apenas Sui Bebe poderia dar-lhe esperança de viver. Por que ela, de repente, mudou de ideia quando ela estava bem antes? É só porque ele perdeu algumas funções. Mikhail gritou, de dor bebê. Você não pode me deixar. Eu preciso de você agora. Você esqueceu como éramos bons no começo. Você disse que
estaríamos juntos para o resto de nossas vidas. Você esqueceu, bebê, olhando para a couve em colapso. Os olhos de Sui Baby brilharam de pena. Mas ela não suavizou suas palavras. Afinal, era o fim do mundo. E ela foi capaz de sobreviver até agora. Por causa de sua mente clara, Sui Baby então disse a Lihao: eu encontrei alguém que é mais adequado para mim. Eu posso ter uma vida melhor se eu sair com ele. Ele é mais forte do que você pode me proteger. E também pode me fornecer material abundante. Se você fosse eu, você escolheria o mesmo. Embora Sui Baby tivesse cerca de 20 anos. Ela tinha experimentado todos os tipos de coisas. No fim do mundo, e as pessoas sempre podem crescer muito rápido. A necessidade mais básica da maioria das pessoas é sobreviver. Quanto ao amor, é só um pouco de tempero no fim do mundo. Pode ser provado e adicionar sabor, mas não pode ser comido como uma refeição. No entanto, Lihao não poderia aceitá-lo. Ele chorou dolorosamente. Não, eu não vou beber. Eu te amo. Ele pode te amar mais do que eu. Sui Baby olhou para a couve infantil e disse-lhe a verdade fria do coração. Se estou sendo honesto aqui, eu só tomei a iniciativa de me aproximar de você. No início, só porque seu pai é um padre na igreja. Embora você também seja muito interessante, e eu tenho alguns bons sentimentos eles eram por apenas você. Isso. Bons sentimentos, não consigo encontrar um menino que seja mais novo que eu. E não pode me proteger e amar. Amor. É muito auto-enganoso para falar sobre Amor. isso neste momento. Certo. O oficial por trás de Sui Baby estava um pouco impaciente. Ele disse para processar o bebê friamente. Ok, tá quase na hora de irmos embora. A despedida deve ter acabado. Bebê imediatamente se virou para enfrentar o oficial. E dá um sorriso fofo. Desculpe, irmão mais velho, me desculpe por desperdiçar seu tempo. Vamos lá então. Ela disse isso. E seguiu ao lado do oficial para sair. Sem olhar para trás. Os olhos de Kael se arregalaram cheios de medo. Agora ele só tem 2 bebês sobrando. É sopa de folhas de bebê. Assim, como ele pode sobreviver? Ele subconscientemente estendeu a mão para pegar a sopa Baby Baby. Não me deixe você, se você se atreve a sair. Eu vou morrer na sua frente. Mas neste momento, o bom temperamento de Soul Baby estava finalmente exausto. Ela deu um tapa, com raiva, em Lihao. Então disse a ele com uma expressão feroz: nós matamos, você já terminou, você se tornou um eunuco agora. E você ainda sonha com isso. Depois que essas palavras saíram, houve um momento de silêncio no ar. Eunuco Jong e franziu a testa, nervosamente, de curiosidade. Não entendendo muito bem por que Subeb disse isso. Poderia ser que a criança fosse tão jovem e seu homenzinho lá embaixo estava congelado até a morte. John reconheceu a identidade de Lihao.
No entanto, ele não estava muito familiarizado com a família de Li Jane. Então ele apenas assistiu o show em silêncio. Quando Li Qiu ouviu as palavras de Sui Baby, ele, de repente, se tornou o substituto como uma berinjela atingida por Frost. Então o bebê também percebeu que